Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Eu sou Paula Barreto, psicóloga e logoterapeuta, e hoje nesse programa nós vamos falar sobre um transtorno muito presente atualmente, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Aqui eu não pretendo entrar na discussão sobre a quantidade de diagnósticos hoje referentes a esse transtorno, mas sim trazer alguns esclarecimentos sobre o que é o TDAH, alguns sintomas, como você pode perceber, né, se você até está enfrentando alguma dificuldade em casa na busca, né, de um diagnóstico sobre o déficit de atenção. Então, esse é o objetivo do programa. Hoje já é comprovado que existe uma alteração neuroquímica no cérebro de pessoas com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E essa alteração é a responsável pelos sintomas que as pessoas portadoras do transtorno apresentam. Então, existe uma alteração verdadeiramente no cérebro, né? Uma alteração neuroquímica que caracteriza o transtorno do déficit de atenção. Então, isso também tira algumas questões, né, de que pessoas dizem que não existe, né, o TDAH, que às vezes a criança que é muito apelidada, né, de que está com preguiça, de que não quer fazer, né, a gente precisa observar isso, né, com carinho, com atenção, porque às vezes pode ser sim característica do TDAH. Quais são? Eu vou falar para vocês alguns sintomas, né, que são específicos do TDAH. A rápida perda de interesse nas atividades em que estão engajadas e uma busca incessante de novidades, né? Novidades para que o nível de dopamina, ou seja, na área onde o cérebro tem aquela alteração que eu falei neuroquímica, é exatamente essa. Ou seja, o nível de dopamina, ele precisa ser restabelecido. Então é normal que você perceba numa criança com TDAH que ao ficar sem ter o que fazer, ela busque logo uma atividade. É aquela criança que quer sempre estar fazendo alguma coisa. Ela sempre está buscando e quer fazer alguma coisa, né? Então, porque sempre ao ficar sem ter o que fazer, né, ela vai buscando logo uma ocupação, justamente para o nível de dopamina se restabelecer. Qual é o perigo aqui? Que essa repetição, né, isso começa a tornar um ciclo vicioso na criança. E aqui eu aproveito para falar para os pais, familiares de crianças que possuem o diagnóstico ou que estejam na busca, mas que estejam já tratando em terapia e que receberam a indicação do médico para uso de uma medicação, né? Não deixem de fazê-lo, porque essa luta, né, é uma luta constante, essa luta constante da criança, né, ela causa um sofrimento e um desgaste muito grande. Se informe com o médico, né, responsável, mantenha o contato frequente com esse médico, mas não deixa de seguir as orientações recebidas apenas por um medo, às vezes, de estar dando alguma medicação, uma medicação mais séria, né? Eu atendo crianças com o TDAH que fazem o uso da medicação com as terapias e os acompanhamentos necessários, né? E possuem uma melhora na qualidade de vida ao usar a medicação. Às vezes usam por um tempo, às vezes vão ter crianças que vão precisar usar por mais tempo, mas isso traz uma qualidade de vida e é um direito, né, que ela tem. A criança com TDAH, sem o tratamento, ela é capaz de
destruir, né, de desestruturar a família inteira, porque isso causa um cansaço para a criança e para a família, que fica tentando trazer aquela criança para a atenção, não consegue suprir todas as suas demandas de fomentar esse nível, de aumentar esse nível de dopamina, né? Então isso traz um cansaço muito grande para a família toda. Quando o portador do TDAH interrompem as tarefas, né, eles querem algo mais emocionante, né? E cada vez que esse processo se repete sem uma intervenção adequada, haverá um reforço, né? Vai ser repetido um reforço positivo desse comportamento. E isso só tende a piorar, ou seja, ele interrompe a tarefa, né? Porque ele quer algo mais emocionante, e aí ele consegue, se alguém vai lá e dá mais algo emocionante para ele, ou seja, basta uma novidade, não precisa, é mais emocionante porque é uma novidade para quem tem o TDAH, e daqui a pouco aquilo ali não é mais suficiente, ele quer outra coisa. Então muitas crianças que têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade começam atividades e não terminam. Começa uma aula de inglês, não termina. Começa um curso, não termina. Começa uma faculdade, não termina, né? Então essas são características do TDAH. Uma das características do TDAH. E quanto mais estímulos no ambiente, né, maior é a chance da distração para quem tem o TDAH. Então, se você tem uma criança que não tem o TDAH e ela tem que fazer uma tarefa de casa e tudo, e ela acaba se distraindo, quando você chama essa criança para atenção, ela vem, faz o que tem que ser feito e depois ela vai lá se distrair com outra coisa. A criança com TDAH, e dependendo do nível que ela tenha, ela não vai, às vezes ela não consegue nem te ouvir, né? Parece que ela não ouve, são aquelas crianças que a gente chama e parece que não ouve. E quanto mais estímulo externo, vai ser mais propício que ela não preste atenção, tá? O TDAH, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento, né? Então, ele é um distúrbio neurobiológico, ele é caracterizado por isso, né? Pela desatenção, hiperatividade e impulsividade. As causas, né, desse transtorno são multifatoriais, ou seja, não é por uma causa só, né? Envolve também a predisposição genética e fatores ambientais. A predisposição genética, que está incluindo aí o histórico familiar, ele é importante para a criança que tem o TDAH. Mas aí você pode me perguntar também, né? Então, toda criança que tem na família alguém com o diagnóstico do TDAH vai ter o TDAH? Né? É certo que ela vai ter o TDAH? Não, né? Porém, ela tem uma predisposição genética. E se tem a predisposição genética, ou seja, se tem alguém que na família foi diagnosticado, né? Isso é um fator de risco, tá? É um fator de risco para que, em que isso pode nos ajudar? Quando nós estivermos avaliando uma criança quanto aos seus comportamentos, normalmente isso é identificado muito na escola, né? Que se leve em conta, então, essa informação, né? E é importante que essa pessoa da família ou outras pessoas da família que elas tenham o diagnóstico verdadeiramente, não é achar que tem um déficit de atenção ou uma impulsividade, né? Precisa que tenha um diagnóstico, que tenha sido tratado ou esteja tratando. No TDAH, existem tipos de sintomas, são sintomas que apontam para desatenção, ou para hiperatividade, para impulsividade, ou combinam os dois, né? Eu vou colocar para vocês aqui alguns dos sintomas da desatenção. O primeiro, com frequência eles não conseguem prestar atenção. Com frequência, é uma frequência, é na hora que você chama, é na hora que está fazendo a tarefa, é na hora que está fazendo a atividade dele, é na hora que está tomando um banho, é na hora que frequentemente, várias vezes no dia, você percebe
que essa criança não está prestando atenção, né? Ela não consegue se concentrar. Elas não parecem também ouvir quando se fala com elas diretamente, quando você chama, né? Parece aquela criança que, parece estar, né, no mundo da lua. Então você chama e essa criança não responde, a não ser que você dê um grito, que você dê um berro, e ela, pelo susto, ela vai responder. Não porque ela ouviu, ou é porque você mudou o seu comportamento, né? Com frequência, essas crianças não seguem instruções e não concluem tarefas. Ou seja, você pode até ter uma regrinha ali para começar a fazer, ela já quer terminar logo, ela não segue, ela não consegue seguir um manual, ela não consegue. Ela se embola, ela se atrapalha. Evitam tarefas de muito esforço, são aquelas crianças que têm às vezes o apelido lá de preguiçosa, né? Tá com preguiça, não quer fazer. Se você dá alguma coisa para ela, por exemplo, crianças que têm o diagnóstico do TDAH, elas na escola precisam ter um texto menor, né? Um texto do tamanho menor, para que ela possa conseguir se concentrar do início ao fim. Se for um texto muito grande, um texto de 2 folhas, por exemplo, ela não vai conseguir, né? A tendência é que ela não consiga. Perdem coisas com frequência, são crianças que perdem estojo, perdem lápis, perdem o tênis, perdem o sapato, esquecem as coisas, né? São frequentemente esquecidas também. E aí nós temos também os sinais de hiperatividade e impulsividade. Crianças que com frequência remexem os pés e as mãos, né, nervosamente, aquela criança que não para na cadeira, que se levanta, né? Você senta na cadeira para fazer o dever de casa, daqui a pouco ela levanta, vai pegar uma água, daqui a pouco ela senta, aí ela levanta, vai no quarto e ela volta, ela levanta e vai pegar um brinquedo e volta, e ela não consegue ficar parada ali, sentada na cadeira. E na escola também, ela levanta, vai falar com um colega, dá a volta na sala, pede para ir para um banheiro, pede para beber água, né? Então ela não consegue ficar ali sentada, né, concentrada ali por muito tempo na cadeira. Correm frequentemente ou escalam coisas, né, de maneira excessiva, crianças que às vezes escalam até os pais, né? Querem subir, querem ser pegos, querem ali, né, a atenção. E você vê que é uma coisa excessiva, não é uma coisa que ele está precisando, né? Tem dificuldades de brincar, crianças que têm dificuldade de brincar de maneira quieta, né? Não consegue uma brincadeira que tenha que esperar, né? Não conseguem esperar, não conseguem aguardar. Estão sempre como se ela tivesse tipo um motorzinho ligado ali, né? Muito difícil você conseguir parar ela, né? São crianças também que falam excessivamente, né? Falam o tempo inteiro, falam, e a gente precisa, né, treinar com elas esse aguardar o outro falar, esperar o outro falar. Então não é um tratamento fácil, não, né? Nem para quem está responsável por essa criança, né? Nem para os profissionais e nem para a própria criança, né? Com frequência, essas crianças também interrompem os outros, principalmente os pais. Os pais estão falando e aquela criança está interrompendo, e a mãe e o pai às vezes dizem para esperar, né? E não tem um retorno da criança de ter entendido aquilo. Então também precisa, a terapia comportamental cognitiva, ela ajuda muito, né? Nesse tratamento, nesse acompanhamento. Então, assim, as crianças afetadas, né, pelo TDAH, elas costumam ter problemas de aprendizagem, né? Elas têm dificuldades na aprendizagem, né? E se isso não é tratado, essa dificuldade na aprendizagem, ela começa a aumentar
porque ela não consegue se concentrar, porque ela tem a impulsividade, porque ela tem a hiperatividade, e às vezes não é nem um problema cognitivo ali, dela não conseguir entender, não, é porque toda essa movimentação dela não deixa ela prestar atenção no que está sendo explicado, no que está sendo pedido, né? Pode levar também a depressão, a ansiedade, né? Quando adolescentes, a uma oposição forte às autoridades, né? Hoje, cerca de 60% das crianças, né, que têm o TDAH, né, crianças pequenas, têm problemas com ataques de raiva, né, de agressividade. E a maioria possui baixa tolerância à frustração. Então, por isso, né, o tratamento do TDAH, ele precisa ser feito, né? Você precisa, quanto mais cedo, né, melhor. Esse tratamento do TDAH, ele é feito com a terapia, né, adequada, né, indicada. A terapia comportamental cognitiva, ela é a terapia, muitas das vezes, mais indicada nos casos, né? E a orientação dos pais também, né? Ou seja, a criança, né, vem para a terapia, mas os pais também precisam ser orientados até do que é o transtorno, né? O que é realmente o transtorno, o que não é o transtorno, o que é específico da criança que está crescendo, o que não faz parte do transtorno, né? E a participação também da escola, né? A escola às vezes precisa ser orientada também pelo profissional que está acompanhando, né? Eu faço também essa orientação tanto com os pais, né, e com a escola, para que a gente tenha um sucesso maior no tratamento da criança, né? E por fim, se todo essa junção, né, de trabalho aí, né, de trabalho com a criança, trazendo a mãe, né, trazendo os pais, trazendo a escola, a gente consegue, se a gente não consegue um tratamento muito eficaz, a gente pede, né, a avaliação de um neuro, né, ou de um psiquiatra, para que haja a inserção ou não de uma medicação de forma responsável, de forma acompanhada, né, para que essa criança tenha um maior sucesso, uma melhor qualidade de vida. Então eu espero que tenha trazido alguns esclarecimentos importantes para vocês. Caso vocês desejem saber mais, meu Instagram é o @paulabarretopsi. E até o próximo programa Psicologia e Vida, toda terça-feira às 9 horas da manhã, na Web Rádio Amparo. Até o próximo programa. Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.